Para você que adora o banana, eu trouxe uma notícia muito boa. Vai começar mais um áudio do livro Diário de um Banana Caindo na Estrada. Então vem comigo acompanhar essa história. Mês, junho, dia da semana, sexta-feira. Se tem uma coisa que aprendi sendo criança, é que você não tem nenhum controle sobre sua vida. Desde que acabaram as aulas, eu não precisava fazer mais nada nem ir a lugar nenhum. Enquanto o ar-condicionado estivesse funcionando e o controle da TV tivesse pilha, estava tudo certo para umas ótimas férias de verão. Mas então, do nada, aconteceu isto. Não é a primeira vez que a mamãe inventa uma viagem sem avisar ninguém com antecedência. Ano passado, no primeiro dia de verão, ela falou que a gente ia passar uns dias no interior para fazer uma visita à tia Loreta no asilo. Para mim, não era exatamente uma boa maneira de começar as férias. Uma vez, quando visitamos a tia Loreta, a colega de quarto dela me agarrou e só me largou quando uma funcionária apareceu com um bolinho de chocolate. Mas a história de ir ao asilo era mentira da mamãe. No café da manhã do dia seguinte, ela contou aonde a gente ia de verdade. Eu e meu irmão Rodrigo ficamos contentes, porque estávamos morrendo de medo de passar a primeira semana de férias tendo como única distração aqueles jogos sem graças de asilo. Mas quando meu irmãozinho Manny ficou sabendo da mudança de planos, ele simplesmente surtou. A mamãe tinha falado tanto da visita à tia Loreta que ele acabou ficando empolgado com a ideia. Acabamos adiando a viagem para a Disney para fazer uma visita à tia Loreta. Depois dessa, pensamos que a mamãe tinha aprendido a lição sobre viagem surpresa. Sei exatamente de onde veio essa ideia de fazer uma viagem de carro, porque a última edição da revista Alegria em Família chegou hoje. Se fosse para arriscar um número, eu diria que 90% do que a mamãe inventa de programas em família vem dessa revista. E quando vi a nova edição, sabia que ela ia gostar. Folheei Alegria em Família algumas vezes e sou obrigada a dizer que naquelas fotos as pessoas parecem mesmo estar se divertindo um bocado. Bom, deve ter alguma coisa errada com a nossa família, porque as coisas nunca acontecem como nas fotos da revista. Mas acho que nem assim a mamãe vai desistir. Ela falou que a nossa viagem vai ser incrível e que passar um tempo juntos dentro do carro será uma experiência interessante de união para a família. Tentei argumentar pedindo uma coisa um pouco mais normal, como um dia no parque aquático, mas a mamãe nem quis saber. Ela falou que o objetivo da viagem era fazer algo que nunca fizemos antes, para termos uma experiência autêntica. Pensei que a mamãe tivesse conversado com o papai sobre a ideia da viagem de carro, mas pelo jeito estava enganado. Quando chegou em casa do trabalho, ele pareceu tão surpreso quanto a gente. O papai falou que não era uma boa época para se afastar do trabalho e que só usaria as suas folgas se fosse absolutamente necessário. Mas a mamãe insistiu, dizendo que nada é mais importante do que a família. Aí o papai falou para a mamãe que estava com vontade de pôr o barco na água no fim de semana. E se a gente fosse viajar, ele teria que cancelar os planos. A mamãe e o papai em geral se dão muito bem, mas se existe uma coisa que sempre causa briga entre os dois, é esse assunto do barco dele. Um tempo atrás, a mamãe pediu para o papai comprar leite. No caminho, ele viu um barco à venda no jardim de uma casa. E assim do nada, apareceu um barco na frente da nossa garagem. A mamãe ficou irada por não ter sido consultada, já que ter um barco dá muito trabalho. Mas aí o papai falou que sempre sonhou em ter um barco e que assim a gente podia passar todos os fins de semana em família, brincando na água. Foi com essa conversa que ele conseguiu ficar com o barco e pareceu bem contente com isso, mas as coisas definharam depressa. Alguns dias depois, um pessoal da Associação de Moradores do Bairro bateu na nossa porta. Disseram que havia regras no nosso bairro proibindo as pessoas de estacionarem barcos na frente das casas e falaram para o papai que ele teria que levar o dele para o quintal dos fundos. O barco ficou parado no quintal o verão inteiro, porque o papai estava sempre ocupado e não tinha tempo de usá-lo. Quando o outono chegou, um dos colegas do papai falou que ele precisava desmontar e cobrir o barco no inverno,
porque o tempo frio podia danificá-lo. O papai descobriu que contratar alguém para fazer isso custava mais caro que o próprio barco, então decidiu arriscar. 2 semanas depois, quando a temperatura caiu abaixo de zero, apareceu uma rachadura enorme no casco, como era de se esperar. Quando começou a nevar, o papai empurrou o barco para baixo da cobertura do quintal e o deixou lá o inverno inteiro. Na primavera, a mamãe começou a usar o barco para guardar todo tipo de tranqueira. No verão seguinte, o papai decidiu que ia consertar o barco. Sinopse do livro. Uma viagem de carro em família tem tudo para ser algo divertidíssimo. Ou não, ainda mais se for a família do Greg Heffley. A jornada começa cheia de promessas, mas logo sofre reviravoltas dramáticas. Banheiros de posto de gasolina, gaivotas ensandecidas, malas perdidas, um porco faminto. Mas até a viagem mais desastrosa pode virar uma grande aventura. E desta os Heffley não vão se esquecer tão cedo. Lembrando que se você gostar do canal, se inscreva, não perca tempo. E deixe seu like também, que nos ajuda a crescer cada vez mais. Então, valeu! Continua no próximo vídeo o diário de um banana caindo na estrada. Fique com Deus e até breve!